Olá, hoje estou em circunstâncias um pouco mais complicadas, não é? Mas a minha devoção a este emprego é imensa. Portanto, olha, vou só apresentar, hoje estou com o Dr. Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Olha, agora calce, preciso daqui ouvir os seus pulmões, respira mais fundo. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Então, olha, bem-vindos. Episódio número 17. E continua a ser produzido pelo Centro de Explicações Online. Portanto, partilhem com os vossos amigos e ajudem-nos nesse sentido. É sempre fixe. Portanto, agora vamos à entrevista. Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Estás nervoso? Não, pá. Um bocadinho, porque eu escutei-te e tu estavas nervoso. Pá, um bocadinho. Bem, imagina, o nosso curso, pá, mesmo assim expomos-nos muito a estas situações de estar a falar em público e, Em que situações? pá, imagina, mesmo exames orais, logo desde o primeiro ano, pá, dos nossos primeiros exames é logo um exame oral, que estamos em frente a um professor e alunos mais velhos, temos logo de... Aí é bem. Fazem-nos perguntas, pá, neste caso o primeiro ano é anatomia, pá, e é dos momentos de maior nervosismo logo no início do curso, Yeah. é esse. E nós saltámos já aqui para o curso, mas Yeah, o que é que vocês fazem nesse exame? Não, é basicamente, estudas a anatomia teórica, tens uma série de temas que tens de saber e de repente, pá, em 5 minutos, 10 minutos, o professor pode fazer qualquer pergunta sobre isso. Do tipo, qual é que é este Pá, imagina, osso? o osso, yeah. Como é que o descreves? Estás a ver o que é que chamam os acidentes anatómicos, que é tipo as irregularidades do osso, funções de articulações, de E músculos. tu estás ali em frente a toda a gente até um exame desses. Yeah. Pá, nem é o facto de estares em frente a uma plateia, é o facto de estás em frente a um professor que Yeah. sabes que ele sabe de certeza a resposta Depois. e estás em frente a alunos mais velhos e de Yeah. repente tens de... E porquê é que estás em frente a alguns mais velhos? Imagina, no nosso curso temos um tipo de estágio de introdução à pedagogia, que é basicamente alunos que se foram bem sucedidos a uma certa cadeira, no ano a seguir podem ser monitores, ou seja, podem ser auxiliares ali durante as aulas, basicamente tem a função de ajudar a malta mais nova, tipo, a estudar, a guiar tipo, os estudos, os planos. E nesses momentos de avaliação estão lá também ao lado a assistir. Yeah. Mas tu sentes que isso é um benefício? Sentes Claramente, mesmo essa ajuda? claramente. Dos monitores? Dos monitores, Sim, claramente. Imagina, claro que o professor vai sempre falar-te da bibliografia clássica para onde deves estudar, recomendada, e eles vão-te dizer, pronto, isso podes estudar por lá, mas vai chegar a uma fase em que vais perceber que não vais conseguir ver tudo por lá, e há sementas boas, há outros livros melhores, pronto. Pesquisar outras... E nisso ajuda. E o facto também de, logo no início, enfrentarmos esta pressão de fazer avaliações orais, depois dá-te um traquejo mais para a frente, porque ao longo do curso fomos fazendo várias. E apesar de estar nervoso aqui, uma pessoa já... Mas é habituando. isso, imagina, mesmo enquanto médicos vocês lidam com o público constantemente, não é? Tem que sempre... Exato. Nem que seja, aliás, por acaso uma vez eu li um livro que chama-se Comunicação Clínica e um dos capítulos era dar mais notícias. Exato. E vocês são peritos nisso, não é? Ou têm que ser, ou não sei se Exato. são, mas... Vocês falam nisso no curso? Falamos, logo no primeiro ano, falamos tipo, dar mais notícias, basicamente aprendemos, nunca vai ser fácil, e nunca vai haver, nunca há uma forma certa de dar as más notícias, e vai ser sempre mau, pronto, e basicamente, é mais, abrangemos mais o espaço que tens de dar às pessoas, tipo, não ser muito invasivo em alguns temas. Mas isto é bonito, falar no primeiro ano. Sim. Mas assistir e dar mesmo más notícias, isso ainda é difícil de preparar. Pronto. Podes ter as bases teóricas, mas vai ser sempre algo... Nós no episódio de enfermagem, agora saindo um bocadinho disso porque eu depois também quero voltar, mas nós no episódio de enfermagem uma das coisas que falámos foi
tipo, se havia picardias entre médicos e enfermeiros, porque há sempre, eu acho que há um bocado esse estigma, estás a ver? E eu quis perceber de um ponto de vista de um profissional se sentem isso ou não, porque no público, nós achamos, o público em geral, os leigos acham sempre que há um bocado isso. Tu enquanto, agora eu ouvi a perspectiva da enfermeira, e na perspectiva agora quero ouvir a perspectiva de quem está do lado dos médicos. Tu sentes que isso existe ou sentes que não existe? Não, sinto que existe e é um tema interessante de falar. Acho que mais, se calhar, gerações mais antigas tinham mais esse estatuto, essa diferença em relação aos enfermeiros, mas nós no início do curso ainda nos vemos um bocado... Sentimos que temos mesmo assim momentos práticos em relação aos alunos de enfermagem, logo no início do curso. Yeah. Porque eles muito mais cedo começam a ir para os hospitais, tipo, a lidar com doentes, e nós, como temos um início assim meio teórico, com a nossa idade não sentimos diferença nenhuma. Até sentimos que eles sabem mais coisas práticas do que nós. Agora, em relação a isso da diferença entre médicos e enfermeiros, pronto, eu ainda não tenho muita experiência hospitalar, mas acho que os enfermeiros têm uma importância brutal e vão continuar a ter, porque vão ser sempre eles que vão passar mais tempo com os doentes. Sim, mais próximos. Nós falamos muito disto, da relação médico-doente, mas quem passa mais tempo com os doentes não são os médicos. Acabam por ser os enfermeiros. E isto é interessante falar, e eles muitas vezes vão pedir, quando pedem ajuda, não é o médico que vem imediatamente. Sim. Pronto. O que ela me disse foi que há esse estigma, ou seja, ela disse que ela própria tinha esse estigma antes, mas que no contexto hospitalar, quando ela esteve nos estágios, não sentiu isso. Por outro lado, eu tenho 2 amigas enfermeiras que dizem que sentem bem isso com os médicos. Pois. Pronto, mas se calhar é um bocado de pessoa para pessoa, não é? Exato. Acho que não se pode generalizar isto. Vai haver sempre pessoas que têm um ego mais inflamado em relação a isso. Agora, como nos abordamos essa questão e como eu vejo essa relação, acho que não deve existir essa diferença. Olha, vamos ao Isto ou Aquilo, Bora. Que é sempre um momento feliz. Mas eu acho que ele não está aqui, a questão é essa. Eu acho que não é este. Ou é? É este? É que eu já estou a ver uma letra bem feitinha. Nunca aconteceu estar aqui uma letra como deve ser. Portanto, isto ou aquilo. Preferias... bem. Isto é bem agressivo, mas pronto. Tinhas cancro no intestino e tinhas que ser operado, e o médico dá-te a possibilidade de escolheres entre a estratégia cirúrgica mais utilizada com uma taxa de sucesso de 55%, ou técnica cirúrgica inovadora, pouco executada, mas que dizem ter uma taxa de sucesso de 85%. Oi. Não é assim, então... qual é a tua perspectiva em relação a isto? Ou seja, uma técnica tradicional, sim. 55, ou inovadora, 85? À partida uma pessoa vai pela taxa de sucesso e iria para a inovadora. A questão que nós lidamos muito é saber 85% em quantas pessoas. Que imagina, nós muito no nosso estudo é abordarmos tipo resultados em artigos científicos, e também nos interessa saber os 55% em que população foi feita, ou é uma técnica inovadora em 85%. Imagina, se fosse um médico especialista realmente nessa técnica e me garantisse bons resultados, acho que ia para os 85%. A Comum tem 10 milhões de, tipo, o volume de estudo foi 10 milhões. A Comum tem 10 milhões, sim. E a Incomum foi 10 mil. 10 mil. Bem. Exato. Pois. E imagina, mas muitas vezes essa questão não passa muito por uma decisão do doente, mas é o que lhe é oferecido. Por exemplo, no sistema público, a não ser que seja um caso mesmo fora do comum, nunca vais ter essa opção. Não és tu que escolhes, não é? Não és tu que escolhes. Vai sempre ser... vai sempre ser uma decisão, o que te oferecem. Mas eu acho que vou atrás de ti, que é... E tu és... nós somos sempre meio céticos em relação a esses temas, porque... Exato. Se tiveres uma população de 10 milhões...
E se for um médico bem treinado, pronto. Mas ao mesmo tempo é isso, como tu Yeah. disseste. Eu perguntava ao especialista, então, mas tu és mesmo bom nisto? Garantes-me resultados, acho que ia por aí. Exato. até que- sim. Pá, ao mesmo tempo... Claro que a Não. população é bem pequena, mas ao mesmo tempo... Imagina, A taxa tu, até é bué por um, alta. lado, por um lado, teres a oportunidade de seres de seres um caso de estudo e de Pois, fazer estás na vanguarda também, de um novo tratamento. também é um privilégio, de certa forma, não, Yeah. como não é algo que está acessível a toda a gente. Sim, a questão é que imagina que tu és um caso de estudo de quem morreu por causa desse tratamento. Eu não me quero tornar um caso de estudo desses. Exato. Ah, Não, mas, pá, é mas É o meu difícil. cérebro já está a dar a fuga para o método tradicional, pá. Mas não pode Não. ser, nós precisamos de evoluir. Sim, sim. Eu vou para a sim, evolução. Eu inovo. certamente, pá. Inovo. Pá, Escolhes qual? também ir para a inovação. Verdito final? Tendo 10 mil pessoas, acho que já é... Pá, 10 mil pessoas já é bom. Yeah, é yeah, yeah. bué pessoas. Yeah. É bué pessoas. Já deu para dar errado à vontade. Sim, Claro já. que pronto, 10 milhões deu mais, mas pronto, ok. Olha, quais é que são as etapas de... ou seja, tu entras na universidade até te tornares, ok, saí sou doutor. Olá, Ok. bem-vindo, sou o Dr. Ricardo. Quais é que são as etapas? Ok. Então, pronto, é um curso de 6 anos. 6 anos. Ah, 6 anos, mas como é que é? A licenciatura 6 anos? É isso que eu... Não. Ok, então é É um isso. curso de 6 anos, pode ser dividido em dois. Hum. 3 primeiros anos que dão acesso a uma licenciatura, em que são 3 anos teóricos, basicamente, em que não temos grande contacto. Temos algum, mas ainda é bastante reduzido contacto com a clínica, com o hospital. E a partir do... Tem mesmo gosto pela... Yeah, Yeah. São os três anos mais difíceis. Ok. É aqueles em que, pá, em que mais dá vontade de desistir, Uhum. porque estás ali à espera que chegue o 4º ano para... Ok, finalmente foi Começar para a isto que eu meter as vim. mãos na massa, Yeah, yeah. vim para isto. E são os anos assim mais, pronto, mais intensos desse ponto de vista. A partir do quarto, quinto e sexto, são chamados anos clínicos, em que basicamente passamos imensas horas em condições normais em hospitais, tipo a fazer estágio. Claro que este ano não foi assim, por causa do Covid, mas em condições habituais é quarto, quinto ano é passar muito tempo em hospitais. Uhum. E sexto também. Sexto já não temos propriamente aulas, mas é um ano de estágio, essencialmente, em que fazemos estágios. Ok. Pronto, tendo esses 6 anos feitos, temos um mestrado, somos mestres em medicina e temos, pronto, somos inscritos na Ordem dos Médicos. Já ficam, com 6 Yeah, anos. Com 6 anos. Só com o curso feito, temos Isso- inscrição isso na são Ordem o dos quê? Médicos. São médico geral? Como é que isso funciona? Pronto, neste momento, depois tu podes decidir, lá por trás do curso de medicina, não quer dizer que queres ser médico. Ok. Também é Boa. Vamos também também é- depois também- tocar nisso, que é sim, tipo, sim, nas sim. saídas profissionais para ver um bocado o espectro disso. exato, mas és considerado basicamente um médico indiferenciado, pronto. Porque não foste especializado, não fizeste Yeah, a especialidade, exatamente. és indiferenciado. Passados os 6 anos, no início do 7º, por assim dizer, temos uma prova de acesso à especialidade, uma prova com 150 perguntas de escolha múltipla, A tal cena, pá. a tal exato. grande prova, a PNA, e pronto, é uma prova longa, de cerca de 4 horas, em que temos 75 perguntas em 2 horas e as outras 75 noutras 2 horas, com intervalo no meio, e com base nessa nota, todos os alunos do país que se candidataram a realizar essa prova e alunos que estão a repetir por não terem tido a nota que queriam eventualmente numa prova anterior, são seriados, um ranking nacional, Por nota de exame? por nota de exame, e com base nessa seriação vamos ter prioridade na escolha das especialidades. Basicamente, cada especialidade vai ter um número de vagas. A primeira pessoa classificada nesse ranking vai poder escolher todas as especialidades que Yeah, a quiser. pessoa é mesmo, tipo, estão ali à espera dela. Sim, Né? sim. Yeah. E- Qualquer coisa que ela queira. Qualquer coisa. E basicamente vão esgotando as vagas, e quando chegar a tua vez não vais propriamente escolher a especialidade eventualmente que querias, mas pode, em muitos casos acontece, podes escolher a especialidade que querias, mas a especialidade que ainda Que está sobra. disponível. Exato. Yeah. E pronto, a questão deste exame é, como é muita gente a fazer, é bastante provável que tenhas uma nota, acontece sempre, tens notas iguais entre alunos. E depois como é que vais diferenciar nesse ranking esses alunos? Até ao meu ano,
a média interna do curso de Medicina só contava para isso, para diferenciar alunos que tinham a mesma nota no exame de acesso à especialidade. A partir de 2018, e para os alunos que agora vão entrar, a média interna já vai ter uma cotação de 15% nessa nota final e 85% do exame da PNA. E basicamente pronto, já tem outra importância no curso. E pronto, é com base neste ranking que vamos escolher o que vamos fazer o resto da nossa vida, a nossa especialidade. Muita gente não fica contente com a nota, obviamente, porque sabe que precisa de uma nota bastante elevada para entrar no curso que quer. E nesse aspecto, as especialidades que costumam ser as mais escolhidas inicialmente são dermatologia, por exemplo, oftalmologia. Eu nunca pensei nisto, mas e ninguém, a falar, é um bocado mais a via monetária até do que... Imagina, eu como não tinha assim muito contacto com alunos mais velhos de medicina, nem tenho assim grande tradição na família, também não tinha noção nenhuma que dermatologia é a especialidade mais escolhida, mas é uma especialidade que tem bastante privado, que pronto, os médicos podem ganhar muito mais dinheiro no privado em relação ao público. E ter uma melhor qualidade de vida. Mas então tu entras na especialidade e depois fazes o exame em novembro até janeiro. Ficas de férias. Mas isto é um exame em que passas um ano a estudar. Passas o exame da PNA. Sim. Ou seja, não estás a fazer nada nesse... Estás a fazer o 6º ano, que é o ano de estágio de... e é um ano que ajuda bastante mesmo para fazer o exame, porque é um exame muito à base de casos clínicos e de decisões clínicas e basicamente esse 6º ano de estágio ajuda-te bastante em mesmo a responder algumas questões da PNA, obviamente. Mas ao mesmo tempo que estás a ter o curso, o 6º ano e o estágio, estás a estudar sempre. Tu estás a estagiar e depois chegas a casa e vais marrar. Mas é um estudo bastante intensivo ao ponto de, teres umas férias completamente atípicas, né? Tens de definir quantas horas por dia que vais estar a estudar, fazes um plano a longo prazo para conseguires ver os temas todos e rever. E é um ano, é capaz de ser dos piores anos da vida do estudante de medicina. Exato. Incrível. E as pessoas isolam-se bastante, porque gastam rios de dinheiro em café, suponho. Exato. Mas também tens a noção que estás a decidir a tua vida ali. Parece que quando entras em medicina há um bocado aquele mito de o difícil era entrar, né? Ouve-se muito, o difícil é entrar a partir de agora. Depois o primeiro ano é o mais difícil, a partir de agora relaxa. Assim, o primeiro ano é bastante difícil na perspectiva de ser o choque, essencialmente da anatomia e desta oral da anatomia. Mas depois, imagina, o curso não vai ficando mais fácil, nunca fica mais fácil. A exigência vai aumentando. Mas tu também o que muda a ficar mais capacitado. O que muda é a tua capacidade de lidar com a exigência. Já não vais ficar tão nervoso como oral, como ficavas no primeiro ano. Vai haver semestres que vão ser sempre mais fáceis do que outros. Mas a dificuldade vai sempre aumentando. O que tu tens de estudar, a quantidade de matéria que tens de estudar num semestre vai sempre aumentando. Agora é isso. Tu vais sabendo lidar com essa pressão. Uns lidam melhor do que outros, mas a exigência do curso não consigo dizer que vá facilitando ao longo dos anos. E depois eu ia-te perguntar, então depois em janeiro fazes esse 7º ano, como é que isso funciona? Como é que é essa especialidade, como é que funciona? Em janeiro, chama-se o ano comum, em que basicamente vais passar um ano a fazer estágio em várias especialidades. Em que, depois de fazeres a escolha? O exame da especialidade, não, tu fazes o exame da especialidade em novembro, depois vais ter o ano comum a começar em janeiro, logo, em que vais ficar colocado no hospital e vais... que é para ver, para depois é que escolhes, exatamente. Dá-te uma perspectiva diferente e ajuda-te mesmo a escolher, essencialmente, também essa a função. E que vai ser o teu primeiro ano remunerado. Ou seja, nesta fase... Já és remunerado. E vais passar um ano no hospital a rodar várias especialidades. No final desse ano, não sei agora precisar um mês, vais poder escolher a tua especialidade. E no ano seguinte começas
começas Começas à séria. a sério. E Mas basicamente, começas logo na tua especialidade? Tipo, basicamente, quando tu escolhes a especialidade, tu escolhes duas. Pronto, tu escolhes obviamente a especialidade e escolhes o local. Basicamente, tu podes querer muito, podes querer dar preferência a um hospital ou a uma cidade, ou dar preferência à especialidade. E tu, quando vais escolher, muitas vezes não tens a opção da cidade que eventualmente idealizavas. Vais para a cidade onde essa especialidade ainda tem vaga. E basicamente, em janeiro, depois desse ano comum, ficas integrado já num hospital, ficas com tutor e basicamente são 4, 5, 6 anos a tirar a especialidade. Mais? Exato. É difícil dizer mais porque já são, imagina, são anos remunerados. Pronto, Sim, já estás a trabalhar. Já estás a trabalhar. Exatamente. Mas estás ali sempre nessa especialidade e... Mas quando é que dizem assim, agora és especialista em, sei lá, psiquiatria? Pronto, é no final fazes esses 5, 6 anos ou mais. Tens de estar a fazer trabalhos também constantemente e não sei o quê? Sim. Acabas esse período, fazes um exame da especialidade em que basicamente dá o título de especialista naquilo. Então a ideia de que um curso de medicina são 7 anos é completamente um mito. São tipo 15. 6 anos, 6 anos dá-te o mestrado e dá-te inscrição na Ordem dos Médicos. Depois 7 anos é o ano comum, o 7º é o ano comum. Depois podes decidir fazer este exame que estamos a falar. Há algumas pessoas que não fazem, não chegam a fazer, e podes envergar por outra saída profissional. Ou então, quando não fazes o exame ou quando fazes o exame e acontece não teres nota suficiente para entrar numa especialidade, ficas como médico tarefeiro. Basicamente, és contratado para fazer serviços de urgências e pronto, fazes fazer tudo. ali qualquer coisa, fazer umas... Fazes tudo, sim. Mas nunca tens uma perspectiva de progressão da carreira como o especialista tem, né? Claro. Mas podes ir tentar o exame outra vez. Depois podes tentar o exame no ano a seguir. Eventualmente hás de conseguir. Exato. Mas pronto, o curso são 6 anos, estás inscrito na Ordem dos Médicos, depois fazes o exame, tens o ano comum, já remunerado, e depois o início da especialidade. Aí pronto, também já é diferente, mas tendo em conta que tens de continuar a fazer trabalhos... Não consigo dizer que é um curso com 10 anos, mas estás a estudar sempre, pronto, e sem estar a estudar. Mas por um lado também, ao fim de 6, 7 anos, não te sentes... Tu, para entrar numa especialidade, não quer dizer que estejas preparado, obviamente, para fazer aquilo. Entras em cirurgia, não és capaz, ao entrar em cirurgia, ter autonomia para operar, pronto. Claro. Ou seja, tu precisas daquilo. Sim. É mesmo algo que tu precisas, mas é longo. Ok, vamos para as cadeiras então. Okay. Vamos fazer assim, tu deves ter tido 500.000 de cadeiras, mais ou menos. Vamos falar um bocadinho do primeiro ano, depois segundo, terceiro, estás a ver, para ir tendo um espectro, o que tu achas que é importante falar ao longo do tempo. Sim. Então, tu entras no primeiro ano, o que é que te acontece? O que é que te atiram? Basicamente, o primeiro ano dás muito ciências básicas. Pronto, ainda é muito longe da medicina que tu idealizas. Começas, por exemplo, com cadeiras como bioquímica, biologia molecular, com anatomia, pronto. E depois com algumas cadeiras que te introduzem logo esse tema da relação com o doente, pronto. Estás sempre a abordar assim, um lado menos teórico da questão, mas mais relacional, pronto. Começas basicamente por aí. Isto na minha faculdade, também é importante dizer que não... O que se passa na minha é diferente de outras, pronto. E pronto, nesse primeiro ano tens uma anatomia no primeiro semestre, tens uma anatomia no segundo semestre, depois começas a dar alguma fisiologia também no segundo semestre e pronto, é basicamente dar os princípios assim básicos do corpo humano. Basicamente. No segundo já continuamos com a anatomia, mas mais focado na parte de neurologia, pronto. Em que temos, exato. Aí começa a focar? Okay. Não, pronto, é a continuação da anatomia, como não conseguimos dar tudo no primeiro ano, começamos a dar a neurologia, farmacologia, começamos a introduzir essa temática, e pronto, já nos começa
já começa a aparecer mais o que nós estamos à Um espera. bocado mais medicina. Sim, começa uma anatomia clínica, ou seja, que à partida já pretendem dar-nos algumas noções de integrar alguma clínica ali na anatomia. Estás a dizer, por exemplo, uns casos? Sim, Já sim, se começa sim, a falar sim. de casos. Falar muito ao de Pouquinho, leve, ao de leve. na clínica, mas pronto, temos basicamente isso, damos mais farmacologia, pronto. No terceiro ano temos uma cadeira que já nos pretende introduzir à clínica, que é mesmo Introdução à Clínica, em que começamos a aprender alguns gestos básicos, basicamente, de tudo. Por exemplo, como auscultar, em que posições usar o estetoscópio. Ok. É basicamente, ao terceiro ano ensinam-nos a usar o estetoscópio. Ok. Yeah, mas sem teres contacto propriamente com doentes. Uhum. Pronto, é aquela É quase introdução... ali ensinam-vos a fazer um check-up básico à pessoa? Exato. Ensinam-nos, pronto, cada vez mais uma noção mais clínica. Sim. Mas aquela clínica um bocado virtual, porque não estás a ver os doentes, mas precisas daquelas bases, sem dúvida. Claro. Para... Mas lá está, como tu dizes, agora que estás ainda a aprofundar as cadeiras, é quase esses 3 primeiros anos, parece que estou sempre lá a chegar, mas ainda não cheguei. Exato. Que nunca chegas bem à medicina, né? Exato. É mesmo... São os mais difíceis de passar, porque estás ali ansioso para começar a ter uma vida mais parecida ao que vai ser a tua carreira, ali passar tempo no hospital. E... É quase 3 anos e tu ainda nem percebeste se gostas mesmo de exato, ser exato. médico, É difícil, assim difícil de perceber, exato. E quanto mais te perguntam ao fim dos 3 anos, a especialidade é que queres? Ainda nem fui quase ao hospital, pronto. Claro que vamos tendo, ao longo destes 3 anos, também é importante dizer, não é só teoria, temos alguns momentos tipo de estágio, mais tipo ao nível de centro de saúde, tipo, eu lembro que no primeiro ano fiz um estágio mesmo aqui no centro de saúde em Leiria, e no segundo voltamos a fazer. E o que é que fazias nesses basicamente é observacional, estás ao lado do médico de família e pronto, e depois depende muito do teu tutor, mas é assistir mais a uma consulta, ele deixa de fazer alguns procedimentos básicos numa consulta de médico de família, mas pronto, já está assim um cheirinho, pronto, deste caso da especialidade de Medicina Geral e Familiar. Depois, no meu terceiro ano, também é difícil estar a falar muito disto porque já vivi um terceiro ano muito atípico. Sim. Com a pandemia, e um quarto também ainda muito atípico, mas acredito que as pessoas que entrarem agora para a minha faculdade no terceiro ano têm um estágio de 1 mês no final desse terceiro ano. Que tu não fizeste? Que eu não fiz. Ok, que era suposto. Que era suposto e que basicamente passam um mês numa especialidade que escolheram, por exemplo, cardiologia, medicina, e nesse mês vão começar a colher histórias clínicas. Basicamente, uma história clínica é a entrevista que o médico faz ao doente e que faz uma revisão de todos os sistemas, faz um check-up ao doente, pergunta os antecedentes do doente, tudo, de modo a conseguir chegar a umas hipóteses diagnósticas, em que tu ali juntas toda a informação que colheste para colocar as tuas hipóteses de diagnóstico e depois planear um tratamento. E é basicamente que isso é muito a base dos nossos anos clínicos a partir do 4º ano, é saber fazer histórias clínicas, basicamente temos de colher com o doente e depois fazer uma apresentação da história ao tutor, uma discussão. Ok, a partir do terceiro ano é isso que vocês começam? Nesse estágio do final do terceiro ano, um dos grandes objetivos era precisamente esse, dar-te essas bases de história clínica, de como deves lidar e conduzir uma entrevista a um doente, porque tu sabes que muitas vezes tu queres fazer umas perguntas, mas o doente começa a divagar e começa a falar da vida, para ti não te interessa... Isso é curioso de estares a falar, porque eu já não me lembro mesmo em que episódio é que foi, mas eu vi um estudo que era, e eu queria te perguntar também, porque tu há bocado mencionaste que vocês aprendem sobre a relação com o paciente, e há um estudo que foi feito na América, não sei a quantas pessoas, não sei qual é que era a amostra, né? Mas em que o tempo médio que um médico levava a interromper o doente eram 13 segundos. Tipo, a pessoa ainda nem falou nada, estás a ver, e o médico já está a interromper.
Mas não sei, o que é que vocês aprendem sobre a relação com o paciente? Qual é a tua perspectiva nisto? Isso é um bocado difícil de avaliar em termos de 13 segundos. Depende, imagina, isto também é um exercício, de certa forma, algo teórico, uma entrevista tão completa como nós aprendemos a fazer na faculdade. Yeah. Depois na tua carreira profissional, claro que é suposto saberes fazer esta entrevista detalhada, mas obviamente que já tens informação prévia do doente. Nós ali não sabemos nada do doente, vamos e temos de descobrir. Yeah. E tu, na tua vida clínica, muitas vezes já vais ter uma base com que vais trabalhar e já vais ter uma suspeita clínica mais objetiva na tua cabeça e vais direcionar as perguntas para aí. Pois eu nessa perspectiva... Diz. Pronto, e isso do estresse, pronto, do médico interromper muito, é difícil de avaliar, porque é muito... Depende da colaboração do doente, estás a ver? Pois, eu agora estou a ver outra perspectiva, que é, claro que para mim continua a ser chato, mas eu percebo no sentido em que vocês sabem mais ou menos que perguntas é que têm que fazer, querem ir direto ao assunto, não é? Exato. Se o doente começa a divagar... Imagina, depois há uma série de variáveis, depende se o doente aparece nas urgências às 4 da manhã e não estás estás mais com os olhos semicerrados do que outra coisa e não estás com grande paciência para grandes conversas, pronto. Eu não sei em que contexto é que o estudo foi feito. E eu imaginava isto mais num consultório. Não às 4 da manhã numa urgência, mas também não sei se... E depende das especialidades e da razão que traz o doente ao médico. Muitas vezes o doente vai lá precisamente mesmo dessa conversa. Pois. E tu não... Isto é um exercício assim, académico, da história clínica, que tens uma série de perguntas para fazer, mas num consultório, muitas vezes ele precisa de falar com o médico e muitas vezes não precisa de medicação nenhuma, só precisa... dessa conversa, de falar com alguém, basicamente, sobre a doença. Então, e depois, isso é terceiro ano, começa mais a sério nisso. Quarto foi o... Quarto, quinto e sexto, estes aqui também são muito parecidos, não é? Sim, quarto e quinto são parecidos, que foi o quarto que fiz agora, em que basicamente o nosso ano, que eu ainda não disse, mas nós entramos na nossa faculdade entre 300 a 400 pessoas, e a partir do quarto ano, essas 400 pessoas, essencialmente, são divididas em 2 grupos, em 2 rotações. Enquanto uns estão a ter um semestre de cirurgia, os outros estão a ter o semestre de medicina. Pronto. E depois trocam no semestre seguinte. Eu, no meu caso, comecei a fazer o primeiro semestre de medicina e depois fiz cirurgia. E aqui, tu ficas colocado num hospital, tanto na especialidade de medicina como de cirurgia, assim, as principais, e vais, ficas com o tutor e vais ter muitas aulas, muitas horas, supostamente, idealmente, que não foi o meu caso, a passar no hospital, a ver doentes, isso é que é importante, a ver doentes, ver... Com ele. Sim. Ou seja, tu não estás bem a fazer nada, né? Continuas a observar ou... Não, aqui já tens uma autonomia diferente, aqui já começas tu a estar muito tempo sozinho com o doente. Claro que idealmente... Exato. Claro que idealmente tu gostavas que tivesse o tutor ali sempre a apoiar, a ver o que é que estava a fazer bem ou mal, mas na realidade o que acontece é... Estás sozinho com o doente, fazes as perguntas... Estás a tirá-lo aos leões. Sim. Fazes as perguntas, fazes tudo, depois fazes a tal história clínica e depois num tempo posterior fazes só a discussão com o teu tutor. Pronto. Okay. Porque eles estão a trabalhar. Exato. Pois, exato, eles estão a trabalhar. Eles são professores, mas são médicos. Pronto, e no fundo é assim, não há nenhum tratamento que saia direto do teu julgamento, não é? Vai ser sempre discutido e depois é que... Nunca. Nós aqui não temos autonomia nenhuma nesse aspecto. É só discutir, colocar hipóteses, tudo um exercício académico. Por mas enquanto, tu fizeste estágios, não fizeste? Sim. Então tens algumas histórias, ou explicar um bocadinho como é que é o estágio? Pronto, nós a partir do quarto ano podemos ficar colocados em imensos hospitais de Lisboa. Eu no primeiro semestre fiz o estágio de medicina no Hospital da Amadora Sintra. Basicamente estava com um grupo, éramos 4, em que íamos de manhã todos juntos, de boleia, íamos para o hospital,
passávamos lá amanhã a colher uma história clínica com o doente. A tutora dizia, olha, agora vais à cama X e vais escolher essa história clínica, depois podes ir embora. Ok. No mal a seguir, juntávamos todos e discutíamos O diagnóstico. discutíamos as histórias, ouvíamos as histórias uns dos outros. Que era para a mesma pessoa? Eles Não, casos diferentes. Ah, ok. Exato, E casos ajudavam-se mutuamente a descobrir o diagnóstico? Não, ou não? esse grupo nós tínhamos aulas basicamente em pares, ou seja, éramos sempre dois, nunca estávamos sozinhos com o doente, éramos sempre dois. E essas duas pessoas estudavam o caso e depois apresentavam as suas hipóteses. Ok. E tu, claro, podes estar a pensar uma coisa e estás completamente fora do pensamento, e depois é o tutor que te vai dizer, pá, até foi bem pensado, mas não era bem isto. Nós também não temos acesso a muita informação na altura, como se, pronto, não é feito nenhum diagnóstico sem exames, eventualmente imagem, exames ao sangue, análises, e nós muitas vezes não temos acesso a essa informação. É só mesmo a conversa ali com o doente. É algo muito... Qual é que é o teu feeling ainda? Ok. Porque não tens muitas vezes acesso a informação que te permitiam fazer o diagnóstico. Depois é nessas discussões que eles mostram, olha, estavas a pensar bem, mas olha, agora vê o que é que ele tinha. E tu aí discutes outra vez, ok, com base nisto. Vais percebendo, vais aguçando a intuição. Sabes que a minha perspectiva disto é de Dr. House. Não sei se tu já viste. Claro. Pá, e era, pronto, é isso. Mas aquilo achas que é meio real? Porque é o que tu me estás a contar. Eles vão lá, falam, ele não gosta de falar com os pacientes, mas eles vão lá, falam, depois juntam-se todos na sala e estão lá o dia todo a discutir um diagnóstico e a ler livros e não sei o quê. Parece bué da bacana. Imagina, nunca é real, porque tu acabas por encontrar um certo padrão nas doenças que estás a ver. Os doentes, tu quando tens uma especialidade, logo ali estás a afunilar, de certa forma, o tipo de doentes e doenças que estás a ver. Pronto. Claro que o médico de medicina interna pode apanhar tudo, pode ver um bocadinho tudo. Mas acaba sempre por não fugir a regra, não fugir muito. Ok, tu começas a perceber um bocado o padrão. Tens um certo padrão. Claro que na série, aquilo, todos os episódios aparece um caso completamente diferente e errado. Completamente diferente, sim. Mas sim, é muito essa parte a parte da discussão é bem caracterizada. É curioso, porque eu nunca tinha pensado bem num dia de um médico. Não fazia ideia que era isto. Quer dizer, pronto, depende do médico. Estou a dar a perspectiva do aluno de medicina. Pronto. Yeah. O médico tem... Mas o que nós nos apercebemos é, nestes exercícios que vamos fazendo de colher histórias clínicas, pá, isto é algo parecido ao que já ouvi. Estás a ver? Isto começas a ter... a ver... Pá, isto já me faz lembrar um doente que via há X tempo. Ok. Mas achas que isso ao mesmo tempo não pode ser um perigo? Do tipo... Claro, saltar para conclusões, olha, isto é muito parecido com aquilo, e saltas para uma conclusão de... Imagina, é um perigo e é o que se chama experiência. Basicamente, o que tu procuras em medicina é ter a experiência de ter visto bastantes doentes e de conseguires logo perceber e identificar um padrão de doença. Claro que é sempre um perigo em algo que fuja a esse padrão, de certa forma, tu te conformares com um diagnóstico mais direto, sim. Mas a experiência é isso, é ver doentes, ver a mesma doença várias vezes. Okay. E pronto. Como é que é a vida académica de um estudante de medicina? Tipo, há tempo? Não há... É porque é isto, nós temos ideia que é só tipo, fechado no escritório a estudar e pronto. Há tempo, claro que há menos tempo do que outros cursos. Agora, pronto, basicamente nós sentimos que temos semestres mesmo muito longos. Acabamos sempre, parece que somos os últimos a acabar o semestre. Ficamos até mais tarde a fazer exames. Agora, ali nos primeiros meses do semestre, setembro, outubro, pá, nenhum estudante se vê inibido e privado de ir às festas que os outros vão, estar nos E estudar nos a anatomia de ressaca deve ser complicado, ou não? Imagina, nós como temos um curso que vive muito à base de exames no final do semestre, não temos frequências como outros cursos e não temos muitos momentos assim de grande avaliação ao longo do semestre. Temos apresentações, temos que preparar as apresentações, mas não temos aquela pressão de
de estar logo na primeira mesa, estudar intensivamente para uma frequência, ou passar 2 meses estar ali a preparar uma frequência. Nós fazemos tudo basicamente em janeiro, fevereiro, pronto, nossos exames. Então podem gerir o vosso tempo de uma forma mais... Podes, exato. Agora, o que é difícil quando entras é saber, ok, até a partir de que ponto é que eu preciso de... Começar mesmo a focar a sério. Yeah. Qual é a tua estratégia? Imagina, depende imenso do semestre, que há semestres mais acessíveis, outros mais complicados, depende de como vais ser avaliado esse semestre, vais ter uma oral. Normalmente um exame oral é um exame que te exige sempre muito mais estudo em relação a um teórico, porque tu não basta saber as coisas, precisas de saber verbalizar essas coisas. Pois. E saber explicar. Não há cá escolhas múltiplas. Não tens a resposta lá, tens de ser tua... e normalmente é um estudo progressivo ao longo do semestre, vais sempre estudando um bocado, chega ali a fase de novembro a dezembro, começas a estudar mais intensivamente. E normalmente o que tu sentes, um grande choque no primeiro ano o Natal é completamente diferente. Acho que muitos cursos universitários é assim que sentem também, que é chegas ali àquela altura, precisas de estudar entre Natal e passagem de ano, vês-te privado um bocado de estar tão folgado como estarias no secundário, no outro ano até ali, e passagem de ano muitas vezes também não consegues fazer os programas que querias. Ali no primeiro ano à noite e tal, mas depois no dia a seguir tens de estar pronto. Isto mais no primeiro ano, nós na altura tivemos as orais de anatomia logo nos primeiros dias de janeiro, mas a partir daí, pronto, dá para fazer uma passagem de ano normal no resto dos anos. Imagina, especialmente na faculdade em que estou, sempre senti que conseguia perfeitamente conciliar uma vida social com o curso e mesmo a própria faculdade tenta fomentar isso, tenta organiza festas, obviamente, organiza imensos programas sociais, e o mais interessante para quem entra em medicina é as Olimpíadas da Medicina. Ui, em que consiste? O que é que tu julgas que são as Olimpíadas da Medicina? Assim dizendo pelo nome. Queres ver? A imagem que está na minha cabeça. Uma sala gigante, uma pessoa em cada mesa, tipo todos a olhar uns para os outros e a responder a quizzes de medicina. Exato. É isso que uma pessoa pensa a partida, né? É Olimpíadas, exato. Tudo ali a ferver dos neurónios. Após beber álcool. Yeah. É? Basicamente é no início do segundo semestre. A faculdade a Associação de Estudantes organiza uma semana que tem sido no Algarve. Uma semana, pronto, uns diazinhos que tens normalmente quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mais ou menos, que costuma às vezes coincidir com a vez finalistas do secundário e que nesses 5 dias vais para o Algarve, ficas num hotel junto a uma praia. Nós nos 2 primeiros anos fizemos em Porsche. Não sei se conheces, mas no Algarve, e sais ali completamente do ambiente da faculdade, vês as pessoas que costumas ver na biblioteca, tipo a sair à noite. Tipo vestidas sem estar com bata, não, porque eu imagino-nos sempre com bata, mas vocês não estão com bata. Mas lá só vão de férias, ou não? O que é que vão lá fazer? Estás de férias. Estás de férias? Lá estás de férias. Okay, então o Olimpíadas é só para disfarçar. O Olimpíadas é um bocado para disfarçar. Imagina, eles depois têm sempre uma temática e fazes tipo competições tipo, sei lá, tipo desportivas, de vôlei, de futebol, tipo na praia. Aí entra um bocado... Isso é em que ano? São todos os anos. Todos os anos acontece? Isso é muito porreiro, pá. Desde o primeiro. E é muito fixe, porque para a vossa saúde mental, porque senão, não, é mesmo. E mesmo o próprios, desenvolver competências sociais, né? Vocês lá vão ter que lidar com pacientes, vão ter que lidar com pessoas, não podem tornar-se tipo ratinhos de laboratório, por assim dizer, não é? Mas é sem dúvida tipo, das melhores coisas que a nossa faculdade faz, e tipo, mesmo promover isso, porque imagina, cada um podia querer ir pelo seu grupo, passar uns dias fora de Lisboa, assim, e eles mesmo tipo, organizarem, mesmo a própria faculdade já assume nos calendários, tipo, nestes dias não há aulas. Deixa eu estar descontraído. Não há aulas assim obrigatórias
nestes dias, pá, e é aí que tu crias as histórias, né? As histórias depois Sem dúvida. se ficam no futuro, são histórias que tu crias ali em momentos como esses. E pá, é mesmo muito giro. Outra das coisas melhores da minha faculdade é algo que nós chamamos de Noite da Medicina. Pá, Imagino que também não seja uma noite de estudo. não é, mas pá, é mais uma, por assim dizer, uma noite de homenagem tipo aos finalistas do curso. Basicamente, o que fazemos é alugamos o campo pequeno, temos feito isso, Ok. mete-se os anos todos lá e o sexto ano, o ano finalista, vai organizar tipo um espetáculo no campo pequeno para os outros anos, que é basicamente um espetáculo de despedida do curso, em que fazem sketches, não sei se eventualmente já deves ter visto alguns sketches de medicina, Acho que não. fazem, imagina, pegam em músicas conhecidas ou que estejam assim na berra e tipo fazem... Com os Yeah. com, tipo letras sobre Exato, medicina. exato. Yeah. Fazem Isso é adaptações. interessante mesmo para ligar gerações, estás a ver? Tipo, quem entrou Não. no primeiro ano ver isso, se calhar Exato. deve Não, ser isso é muito correto. interessante mesmo para quem esteja a pensar em entrar em medicina, dar essa... Pá, vês também, fogo, mas estes malucos andam aqui a cantar e a dançar e são alunos de medicina, então, Yeah, Eles eles deviam estar- divertem-se, Yeah, eles são isso. felizes. Exato. Não, e são mesmo vídeos divertidos. E depois, pronto, o sexto ano é responsável por organizar o espetáculo todo, mas cada ano, com exceção do primeiro, faz um vídeo de cerca de 10 minutos. Tem ali interrupções com atuações também em palco e assim. Basicamente, tu fazes um vídeo do que é que aconteceu no ano anterior. Tipo assim, peripécias, tipo piadas Yeah. do que aconteceram. Aquilo é a mesmo gozar. uma gala. Sim, é mesmo uma mesmo. gala. Yeah. É uma gala, mas não vais vestir à gala. Sim, pronto. sim, estou a perceber. Mas tens os alunos todos, tens os pais dos finalistas lá presentes, alguns muito professores. Pronto, e aquilo é muito, muito sátira, aqueles vídeos. É brincar com situações cómicas, com professores, com tudo. Yeah. Yeah. Porreiro. E isso acontece logo no início do ano, ali em outubro, novembro, mais em novembro, no início de novembro. E pá, é das coisas mais marcantes Yeah. que fica do curso, realmente E essas também há noites, todos os anos, todos os anos, Ok. em condições normais. em É. condições normais. Vamos às saídas profissionais, porque tu estavas a dizer que não vai só para a medicina quem quer ser médico e eu quero também perceber o que é que tu podes fazer. Ou seja, se tu tirares, por exemplo, só os 6 anos, quais é que são as tuas opções? Pronto, a grande maioria tenta é envergar pela carreira clínica e ires ali pela uma carreira médica mais consolidada. Agora podes ter mais o gostinho pela investigação e há muita gente que tem mesmo esse gosto pela investigação e basicamente acabam por ser as duas grandes saídas. Depois podes gostar de uma perspectiva mais gestão hospitalar ou de mais sim, pronto, relacionado com os hospitais, mas não muito Então é que propriamente. Tipo, para ir para diretor do hospital ou qualquer coisa assim? Eventualmente, sim. Ok, é tipo Podes tomar gostar de as política, grandes... Pois, podes... vais lá tomar as grandes decisões, mas também exerces ou não? Não, Não exerces. podes, imagina, estou a dizer que não é bem assim. Um médico pode ele próprio, depois de fazer especialidade, também ter o bichinho pela gestão de um hospital e obviamente há médicos que são gestores e políticos. Yeah. Agora, tu podes dispensar fazer o exame de acesso à especialidade e envergar só por uma carreira. Tens o curso de medicina feito. Sim, e é bom, no Mas- fundo, tu, apesar de não poderes exercer muito bem, teres as noções básicas de um bocado de tudo, não é? Sim, Básicas, sim. que são bastante Sim, avançadas sim. ao mesmo tempo. Mas Ah. pronto, podes chegar a um ponto em que tu, quando entras no curso, não sabes bem, tens uma noção do que queres, mas depois podes perceber que afinal deste um passo em falso e não é bem aquilo que queres fazer. Podes sentir que, ó, vendo o dia a dia do médico, podes perceber que não é aquilo que tu queres para a tua vida. Pronto. Sim.
E não precisas desistir do curso. Podes acabar o curso, podes ter o mestrado e depois ir mais para uma investigação. Claro, isto são tudo saídas que podes conciliar com a profissão de médico, obviamente. Podes fazer as duas coisas, conciliar Aliás, os médicos tudo. são peritos em fazer, Sim, estar sim. a tirar várias coisas ao mesmo tempo, né? Lá está, que estavas a dizer da especialidade. Exato. E de certa forma também te incentivam a fazer coisas extra profissão. Yeah. Exato. Então, pronto, as saídas acabam por ser muito por aí. E as especialidades, para enumerares aí o que é que há? Por curiosidade minha. Sim. O que é que existe? Eu vou dizer algumas que eu sei. Psiquiatria, Uhum. legista, médico legista. Medicina legal, sim. Medicina legal, exatamente. Depois temos obstetrícia, temos dermatologia e oftalmologia, obrigado por há bocado. Gerontologia, eu não sei o que é. Isto existe? Gerontologia? Não, como é que é? Não é dos velhos? Dos idosos? É, não é? Geriatria. Geriatria, ok. Exato. Então eu é que sou mal nisto. Oncologia. Exato. Deve haver Depois só entras nas cirurgias. cirurgias. Não sei dizer, mas são muitas especialidades. E eu ainda nem eu sei. Tu nunca passas por nem metade, não é? Acho que não. Imagina só cirurgias, tens a cirurgia geral, que acaba por ser... É uma especialidade de cirurgia geral? Yeah. Ok. Mas não é basicamente... Pronto, é aquela menos específica, mas acaba por ser ali mais relacionado com cirurgias ao abdômen, tudo muito por ali. Mas depois só imaginar que tens cirurgias para tudo, e há mais alguma coisa. Neurocirurgia, Imagina, cirurgia torácica... há um médico que é só especialista em cirurgia ao apêndice? Isso está englobado na cirurgia geral. Ok. Imagina, acabas não só por ser fazer operações ao apêndice, mas acho que nunca acabas por ser só especialista nisso. Agora só em cirurgias há imensas, pneumologia, cardiologia... Sim, pois. Eu nem me estava a É lembrar tudo, desses. os temas tudo enumeraste há bocado, é tudo. E, por exemplo, há a especialidade de saúde pública, que agora ficou muito mediático com Covid, que é uma especialidade em que basicamente estudas mais esses padrões de epidemiologia das doenças, não tem contacto com o doente como outras possivelmente terão, mas... É uma vertente mais social. Exato. Mas é imenso. E dicas para quem vai seguir o curso? Ou seja, já decidiram que vão seguir? O que é que tu tens aí? Umas dicas para eles? Para esses loucos, não é? No fundo. Que já decidiram Já decidiram. Imaginem, o que eu digo ao princípio vai parecer que vai custar bastante. E vai custar mesmo bastante. Mesmo emocionalmente é algo desgastante. Mas é um curso, como somos muitos a entrar, 300 e tal pessoas a entrar, de certeza que vão encontrar pessoas com as quais se vão identificar bastante. De repente estão ali num ambiente em que se calhar estão com as pessoas mais parecidas a elas. Pronto. Isto são pessoas que tiveram um percurso muito semelhante ao meu e que identificam-se com coisas que eu também me identifico. Pronto. E por ser mesmo tanta gente, vais sempre encontrar pessoas com as quais vais te identificar, vais criar grandes amizades, vais te divertir. Tirar um bocado de partido desse... Sim, dessa vantagem, não é um curso pequeno. Em termos académicos, vai se tornando mais fácil de gerir as épocas de exames, as pressões. Agora é importante o lado social para conseguir aguentar um curso de medicina, sem dúvida, porque é preciso saber estudar, mas é preciso também saber divertir-te. Diz-me uma coisa, tu choraste muitas vezes ou só algumas? Não sou emocional a esse ponto. Não? Não, Okay. Não mas... sei, eu acho que chorava muitas.
Mas pá, é um choque brutal. Ali o curso, de repente, alunos, imagina, tu entras em medicina, pessoas que tiraram sempre brutais notas a vida toda. Pois, e chegam ali e E têm se calhar notas... chegam ali e é no curso que tu levas, por exemplo, tens a primeira negativa. Pois. Sim, Como é que- exato. como é Uma que pessoa o- de 19, como é que lida Agora agora que com uma pessoa 16? que sempre teve boas notas, de repente, Mas faz parte, não é? duvidas, né? Uma pessoa duvida, Da sua capacidade. duvida de tudo. E são momentos, emocionalmente, uma pessoa fica, Mas no fica fundo abalada. tu és Mas... a prova viva de que pelo menos até ao 4º ano é possível. Não é? Sim. Portanto, Não agarrem-se a isso. não é dramatizar, mas é mesmo importante ter uma base de amigos que, pá, porque tu de repente vais-te ver a estudar muito mais com os teus amigos de secundário, mais antigos, pronto, que estão noutros cursos. Yeah. E de Eles repente, a sair à noite todos os dias a estudar na véspera do exame e tu... Yeah, estou a e tu de perceber. repente vais precisar, pronto, de estar com pessoas que têm um ritmo parecido ao teu. Sim, exatamente. Isso também é importante, rodear-te de pessoas que estejam Yeah. na tua área para... Sim. Lá está, para não sair tu do ritmo, não é? Exato. Yeah. Agora, os 3 primeiros anos são realmente mais cansativos dessa perspectiva de... Não era bem isto, não era... Pronto, não entrei no curso Para isto. para tanta teoria, mas depois a partir do 4º ano começa a compensar, sem dúvida. Ok. A pessoa chega ao 4º Portanto, ano olha, e... malta, agarrem-se a sente- eles durante 3 anos porque depois a coisa vai chegar. Exato. Olha, Ricardo, um prazer imenso. Chegámos obrigado. ao fim da nossa entrevista. Obrigado. Foi muito fixe, gostei muito. Acho que o público também gostou bastante. Espero que sim. Vamos dar um mais 5 por cima do macaco sem nos tocar, a gente faz sempre isto, assim. É. Exatamente, excelente, tal. E isto é da praxe. E agora vou terminar com um facto curioso. Antigamente, para auscultar, os médicos pediam aos pacientes que dissessem 33, as palavras 33, pois a fala do número provocava uma vibração no pulmão. Através dessa vibração era possível identificar doenças como a pneumonia. Isto é possível? É possível. Agora outro facto interessante Lança. é que esse 33 ainda hoje é dito. Terminamos assim.